Bem, vamos lá. Ah, Pedro Eduardo, você falou dessa questão, né? Da picos e vales. Em algum lugar tá aqui, né? Sei lá onde. Mas enfim, é esse código que você falou, né? É, essa daí mesmo, bacana essa questão aí. Tá, então, em resumo, você leu quantos valores tinha, leu todos os valores e sempre guarda qual foi o último valor, beleza? Então, se for o primeiro valor, você não faz nada, né? Se for o primeiro valor, você ignora. Mas se for do segundo em diante, você faz alguma coisa, né? Que coisa é essa? Que é basicamente, se for igual ao último, já deu merda, provavelmente, né? Então, eu não estou compartilhando a tela. Ah, olha só, obrigado, pessoal. Aí é complicado, né? Tá, desculpa, não estava compartilhando a tela. Então vamos lá. Esse é o código dele, tá? Ah, mas em resumo, ele leu quantos valores teria, percorreu todos os valores, né? Para cada valor, ele leu o valor atual, a altura atual, e sempre no final ele guarda qual que foi a última altura, né? Ele faz a condição do se o cara atual, se é o primeiro valor ou não, tá? O primeiro valor é igual a zero, todo o resto é maior que zero, né? Por causa do i, né? Então, se for o primeiro valor, ele não faz nada, ele só guarda no last que o primeiro valor, né? Só que se for do segundo em diante, ele vai olhar para o valor anterior, né? Se o valor anterior for igual ao valor atual, é porque tem dois valores consecutivos e essa é a nossa primeira parte, né? Se tiver valor consecutivo, isso está errado, né? Porque nem sobe nem desce, né? Deveria ou subir ou descer. Então, provavelmente, se os valores forem iguais, ele já marca como falso a resposta, né? E para por ali mesmo, né? Nem precisa terminar de ler os dados, porque ele já sabe que deu errado. Uh, porém, se o valor atual for maior do que o último, ele checa, isso daqui ele teoricamente deveria ser um pico, né? Ele checa se o esperado, que começa com -1, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ele checa se o esperado deveria ser 0 ou 1, tá? Por que isso? Provavelmente ele está usando o 0 ou 1 para saber se deveria ser o atual ou não. Então, quando ele encontra um pico, ele marca que o próximo deve ser um vale, tá? Então, se esse daqui é um pico, o próximo deve ser um vale. Só que, se ele encontra um pico e ele estava esperando um vale, né? Porque o que ele estava esperando aqui era um zero. Zero é vale, 1 é pico, tá? Então, se ele estava esperando um vale e eu estou num pico, então ele esperou, chegou um cara errado, tá? Então também dá errado. Então, se eu estou num pico e eu esperava um vale, também dá errado. Se não, se eu estou num pico e eu realmente esperava um pico, ou era a primeira vez, que é o -1, aí tudo bem, né? O outro caso, mesma coisa, tá? Se o cara atual é menor que o anterior, é porque eu estou num vale, na teoria, né? Então, eu checo se eu estou esperando um pico, né? Se eu estou num vale e eu estava esperando um pico, também deu errado, tá? E aí eu marco que o próximo tem que ser um pico. Então ele fica só checando o esperado e se eu tô num, eu espero o outro, se eu tô no outro, eu espero um. Fica jogando, né? Alternando. Um pouco parecido a ideia, só muda um pouco do código, né? Ele está usando duas variáveis de controle, tá? Tanto o esperado quanto guardando qual foi o último, né? Para poder checar, né? Não sei se fica mais legível assim para vocês, mas muito bom seu código, tá? E no final ele só imprime a resposta, tá? Ele começa a resposta como sim e retorna a resposta. Alguma dúvida aqui? Atividade no nome da variável aí, né? Sim, sim. Sim, normalmente eu uso OK ou ANSI, alguma coisa assim. Não precisou usar array, né? Teoricamente gasta menos memória. Como ele só está interessado em olhar o último, cara, é o suficiente, né? Você não precisa guardar tudo. É o último e o atual só que ele só precisa manter os dois. Beleza, alguma dúvida? Eu vou passar rapidinho só para a gente não comer o tempo da aula na questão de que quem foi que pediu? Não lembro mais. Pode falar. Não sei se foi você que pediu ou se você só vai Fui fazer. eu aqui.
Essa daqui? Foi. Número primo. Problema nessa aí. Tá. Tudo bem. Tá, vamos dar uma olhada só nessa. Você quer olhar em qual, meu Jesus? Você quer olhar alguma dessas soluções ou você quer olhar todas? Mas Olha eu essa daqui. fiz usando recursão, eu acho melhor a primeira que eu usei um loop. Não sei qual dessas é, na verdade. Tá. É a Teve uma primeira que eu aqui. usei um loop Tá, aí. beleza. Você lê um número, se o número é primo, você retorna o número é primo. Ah, tá tudo bem. Vou catar a questão aqui. E ground. Tá. Nesse caso, você só leu um número, tá? Você só leu o N e já imprimiu se aquele número é primo ou não. Mas esse cara, ele não lê um número só, tá? Ele lê N números. Então, você tem que fazer um for. Você lê um número para descobrir quantos números vai ler. Então, nesse caso, você leu 3 números, né? Ele dá o primeiro número é 3. Então, você vai ter que ler 3 números, tá? Para cada um dos 3, você vai dizer se ele é primo ou não. Então, o que você tem que fazer é... Vou pegar esse primeiro aqui. Você tem que ler um número, tá? N. Para cada um dos números N, você faz um for. Sem 1 pode começar em 0, pode começar o que for, né? Nos N números. Para cada um dos números, agora você vai ler, né? Para cada um dos N números, você vai ler esse número e imprimir se ele é primo ou não, tá? Então, você vai ter um número X que você vai ler, que é o número atual. Você lê esse número X, você testa se o X é primo, e aí se o X for primo, você imprime a mensagem. Ah, X é primo, né? E se não, X não é primo. Pô, o que está acontecendo aqui? Ele não tá exibindo isso daqui. Ah, tá. A interface é cagada. Tá. E provavelmente isso daqui é o suficiente para funcionar. Você teria que ler o N e ler depois N números, tá? Então algo mais ou menos assim deveria funcionar. Ao invés de você só ler um número direto e imprimir se ele era primo ou não, tá? Então tem que se atentar bastante na forma de como que é a entrada do problema, né? Ele descreve aqui como que é a entrada do problema. Então tem vários casos de teste, não só um, que nem você fez. Então a primeira linha da entrada vai ter um inteiro N, que vai dizer quantos inteiros deve ter na frente, quantos outros valores você deve ler. E aí depois você lê os valores. Certo, obrigado. Eu É, não tinha me atentado nisso. fez sentido para você? Ou você não tem ideia do Fez, porquê fez. disso? Eu não tinha entendido direito aquela primeira linha que identificava o número de entradas. Era nisso que eu não estava me atentando. Tá, então é boa, boa. É muito comum você ver, tá? Mais para frente vai ter assim o número de perguntas, o número de operações, que aí a operação pode ser mudar um valor, fazer uma pergunta e por aí vai. Então é bom se acostumar com esse tipo de questão, tá? Onde você vai ter a entrada, ela é meio dinâmica. Primeiro ele diz quantas linhas vai ter, e depois você lê as linhas, né? Às vezes ele não diz, tá? Às vezes ele diz assim, você vai ter ler uma quantidade indefinida de linhas até o arquivo acabar. E aí você tem que ler todas as linhas até encontrar um EOF, tá? Um End of File, que eles chamam. Então, se vocês verem alguma questão que pede, diz, lê até o final do arquivo, ou lê até o EOF, manda mensagem que eu explico disso daí, tá? Fala isso daí depois. Não vou falar agora porque vai ficar confuso para vocês, vai ficar mais confuso do que fazer sentido. Pergunta no chat. É uma boa prática perguntar ou pedir valores por referência? Sim, é uma boa prática, mas toma cuidado, tá? Porque se você pegar por referência e você mudar, você vai mudar lá fora também, né? Se você mudar o valor dentro da função. Para valores simples, tá? Se você está numa função aqui, bool, qualquer coisa. Deixa eu abrir e ver as coisas, fica mais fácil. Se você está numa função, sei lá, uma função f qualquer, e você recebe, sei lá, um inteiro x, assim, a menos que você realmente queira, não vai fazer diferença você pegar ele por referência ou não, tá? Tanto faz. Um inteiro, um bool,
sei lá, um char qualquer, não vai fazer diferença. Quais que são as coisas que fazem diferença? String. Por quê? Porque string é um array de caractere, tá? Então, se você tem uma string, se você chama uma função com string desse tamanho aqui e chama a função uma string desse outro tamanho aqui, esse outro tamanho aqui ele vai demorar bem mais do que esse, né? Óbvio que para esses valores aqui não vai mudar tanto, né? Mas sei lá, você tem uma string de 10 caracteres e uma string de 1 milhão de caracteres, toda vez que você chamar a função para uma string de 1 milhão de caracteres, você vai copiar 1 milhão para a memória, de um lugar para o outro, você tira uma cópia. E para fazer uma cópia não tem mágica, tá? Se você passa por cópia, ele tem que ir lá e copiar os dados na memória. Então, string é uma boa você passar por referência, tá? Que outras coisas além disso? Arrays. Então, qualquer array que você passa, é interessante você passar por referência, tá? Qualquer array. O mesmo vale para as estruturas de dados que a gente vai ver hoje. Fila, pilha, map, coisas do tipo. Se você passa numa função, é importante você passar por referências. Inteiro, variáveis simples não compensa, tá? Variáveis simples não compensa muito, não. Então, int, bool, char, essas coisas assim, não vai fazer diferença, não. Se fizessem, uma diferença muito inútil, sabe? Mas variáveis assim, mais compostas, que guardam mais informações, aí sim, tá? Mas em resumo é isso. Ok, alguma dúvida antes de a gente começar o assunto? Seja de questão, seja de o que for que não ficou claro na aula passada ou nas últimas aulas? Não? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Hoje, pessoal, a nossa aula vai ser sobre STL, tá? Ou também conhecido como Standard, sei lá o quê, alguma coisa Library, né? STL. Vamos descobrir aqui o que é que significa. Standard Template Library. Pronto. É a biblioteca padrão, né? Então, biblioteca padrão, template de biblioteca padrão, né? C++. Então, são basicamente uma das grandes diferenças, digamos assim, do C para C++, né? Porque o C++ tem essa biblioteca, e nessa biblioteca tem um monte de implementações úteis, tá? Um monte de implementações de coisas que você estuda por aí e já está pronto para você usar, beleza? Algumas coisas a gente já usou. Que coisas são essas que a gente já usou? A gente já usou, por exemplo, CIN, Cout. Isso a gente já usou. Isso está na Standard Library, tá? Tanto é que alguns alunos usam assim, né, std, né, CIN, porque para dizer, olha, eu estou usando o CIN da biblioteca padrão, tá? Então, CIN, Cout a gente já usou Vector, tá? A gente já usou PER, eu acho que também é da biblioteca padrão. E hoje a gente vai conhecer esses caras aqui, tá? E falar um pouco sobre eles. A gente vai ver a fila, a gente vai ver a stack, que é uma pilha, a gente vai ver a priority queue, que é uma fila de prioridades, a gente vai ver um map, que é um dicionário, também lá muito parecido com o dicionário do Python, a gente vai ver um set, que é conjunto, além, talvez disso, a gente veja um pouco sobre unordered map, que também é um dicionário, e vocês vão entender qual é a diferença de um para o outro. A gente talvez veja o unordered set, que também é um conjunto, então você vai ver a diferença dos set para unordered set e vice-versa. A gente talvez veja tem multimap? Sério isso? Nem sabia que isso existia. Mas existe multiset, talvez a gente veja também, né, se der tempo, né? Eu vou falar disso em ordem, tá? Então, se não der tempo, a gente vai para a aula onde, né, a hora que a aula acabar, a gente para aí, tá? Como eu me atrasei um pouquinho, talvez, não sei se dê, tá? Esse multimap eu não sei se existe, não. E talvez, se der tempo, ordered set, tá? Que é um conjunto, né, mais turbinado, bem roubado isso daqui, por alguns motivos, né? Mas esse último aqui eu não sei se vai dar tempo não, tá? Mas eu fiquei curioso, existe multimap? Existe, será? What? Mas Da até que hora. faz sentido existir, né? Se existe multiset, né? Exatamente. Enfim, né? Não vejo nenhuma. Não só não vejo nenhuma utilidade de maratona de programação, como eu nunca vi ninguém usando, tá? Então, assim, não vai ser de mal
aparentemente saibam que existe, tá? Mas eu nem sabia que existia. Então, assim, vocês não vão provavelmente precisar disso daqui não, né? Na maratona. E se precisar, é algo que vocês vão descobrir por conta própria e é muito específico a ponto de eu ter 10 anos de experiência em programação competitiva e nunca pressei, né? Talvez eu tenha pressado e não sabia, né? E sobrevia de outras formas, mas tudo bem. Mas, enfim, né? Temos multimap, aparentemente, que a gente não vai falar sobre, né? Multiset tem utilidade, multimap eu não consigo ver nada. Mas, enfim. Hoje a nossa aula vai ser sobre isso, tá? Deixa eu fazer uma pequena pergunta aqui para eu entender como que tá vocês. Alguém aqui não sabe o que é estrutura de dados fila, a estrutura de dados pilha, as duas? Fale, você não sabe? Pode falar. Você não sabe o que é fila e pilha? Sim, se alguém não sabe, se manifesta, tá? Eu não sei se você levantou a mão para dizer que não sabia. Não tem vergonha, tá? É só porque se todo mundo souber, não faz sentido eu explicar, tá? Então, né, se todo mundo souber, não faz... Tá, boa. Tá, tem uma galera que não sabe, então vamos explicar o que é fila e o que é pilha, né? Tudo bem, né? Mas é importante vocês falarem quando vocês não sabem, porque quando eu preparei esses assuntos aqui para ministrar para vocês, vou até mostrar para vocês, né? Isso está no curso, tá? Isso está no plano de curso em algum lugar lá, a professora colocou. Mas eu preparei esses assuntos a priori, só que quando eu preparei eu não sabia o nível de vocês, tá? Então, eu não sei quem sabe o que assunto, etc. E aí a gente vai nivelando a partir de como a gente vai desenvolvendo ao longo das aulas. Então não faz sentido, né? Se eu estou indo muito devagar, todo mundo sabe o que eu estou falando, não faz sentido eu me aprofundar muito, se todo mundo sabe. Se ninguém está entendendo o que eu estou falando, também não faz sentido eu correr, já que, né, eu só vou fingir que deu aula, eu fingi que dei aula, vocês fingem que aprenderam, e também não serve, né? Então esse feedback é importante, tá? Não tenho vergonha de falar não sei, ou também de falar todo mundo sabe, pô, anda mais rápido aí, né? Mas ótimo, não sabemos esses. Mas temos aqui, tá? Próxima aula já vai ser mais avançadinha. Se a gente conseguir terminar isso aqui. Tá, então eu vou falar desses e eu vou começar falando sobre fila, tá? Fila e pilha, eu vou falar dos dois ao mesmo tempo. O que acontece? Estrutura de dados, o que é estrutura de dados, tá? Estrutura de dados veio pela necessidade de o ser humano, programador, ou que seja, tá? Não necessariamente da programação, mas o ser humano, no geral, guardar informações e armazenar informações. Então, ele tem basicamente um conjunto de informações que você precisa armazenar e gerenciar, e aí você, dependendo do seu caso de negócio, da sua necessidade, você armazena essa informação de um jeito ou de outro, tá? E consome essa informação de um jeito ou de outro. Exemplos de estruturas de dados que a gente vai ver na vida real. A fila, por exemplo, é uma imitação do que seria uma fila uma fila qualquer que você entra lá no RU para você almoçar, tá? Então, você vai lá almoçar no RU, você tem uma fila, tá? É uma fila normal. Como é que funciona uma fila? Você chega, você entra no final da fila, todo mundo vai caminhando em direção ao início da fila e a galera sai pelo início da fila. Então, estrutura de dados fila em C++ e em qualquer outra linguagem de programação que você vê por aí, nada mais, nada menos do que uma estrutura de dados, tá? Uma maneira de você armazenar os seus dados de tal forma que todos os seus dados entram pelo final da fila, tá? Entram por um lado da fila. Eles entram de um lado da fila e todos os seus dados saem pelo outro lado da fila, digamos assim, né? Sai pelo outro lado da estrutura de dados. Que nem alguém mandou aí, que é first in, first out, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então você entra por um lado, sai pelo outro, tá? Então quem entra primeiro sai primeiro, quem entra por último sai por último. Então, no meio da fila, você vai ter os caras aqui, etc., e a ordem deles não muda, tá? Então, se você entrou, sei lá, você entra na fila, sempre você vai caminhando em direção à saída nessa mesma ordem. Quando que você precisa de uma fila? Que utilidades você tem? Vai depender muito, mas alguns exemplos, você quer simular, por exemplo, uma fila de um RU da vida, né? Você quer simular um RU da vida, tá? Você pode usar uma fila para dizer, olha, fulano e tal entrou, então coloque ali no final da fila. Beleza. E sempre que alguém chega, você, vai para o final da fila. Eu quero atender alguém, alguém pegou o prato de comida, eu quero que alguém entre agora, né? Quero que alguém saia da fila. Aí você vai lá e pega o primeiro. Então, é basicamente uma estrutura de dados que você vai coloca os caras de um lado
e retira de outro. Ah, mas que cara é isso? É inteiro? É string? Ele é o que que é? É o tipo de dados que você quiser, tá? É a informação que você quiser. Você coloca ela lá e você só gerencia a forma como é o acesso e a inserção. Então, as estruturas de dados, normalmente, elas são basicamente uma maneira que tem de você armazenar os dados. E essa é a fila, tá? Como que é a pilha? A pilha vocês podem associar como pilha de prato, nem que você está lavando louça, né? É bem parecido com a pilha de prato. Como funciona? A fila, ela é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. A pilha é ao contrário, tá? Quer dizer, a pilha é literalmente ao contrário. Então, você chega na pilha, digamos assim, né? Vou desenhar assim, talvez fique mais fácil de entender. E todo mundo que chega, que você tá lá, né? Sua mãe tá lá lavando a louça, ou seu pai, ou você mesmo. E aí, o que é que acontece? Você tá lavando a louça, você tá pegando a pilha de pratos, você vai e retira o cara do topo da pilha, né? Então, você sempre retira do topo da pilha. Só que chega seu irmãozinho mais novo, caçula lá com prato sujo, ele chega e coloca o prato em cima da pilha também, tá? Então, todo mundo entra no topo e todo mundo sai pelo topo. Então, ele entra pelo mesmo lado que sai. O que significa que o último que entrou é o primeiro que sai, tá? E essa é a única estrutura de dados que está na Bíblia, tá? Por quê? Os últimos serão os primeiros. Desculpa, eu toda vez tenho que fazer essa piadinha sem graça e ninguém nunca dá risada. Mas, enfim, essa é a pilha, tá? É a forma como você gerencia os dados de tal forma que o último cara que entra é o primeiro que sai, beleza? E vocês vão ver isso daí como LIFO, eu acho, tá? Que é o last in, first out, tá? Então, o último que entra, o primeiro que sai. Não vai encorajar, F. Ai, Jesus amado, desculpa, gente, piadinha sem graça é comigo, tá? Mas essa basicamente é o funcionamento da fila e da pilha. Da fila e da pilha. Faz sentido para vocês? Ou não? Fez sentido? Alguém não entendeu, assim, qual que seria, tipo, a utilidade, coisa do tipo, né? Para que serve essas estruturas de dados? Eu já mostro como que usa, tá? Se alguém não entendeu, fala que eu tento explicar um pouco melhor. Mas esse é o contexto das estruturas de dados, tá? Então, você vai precisar gerenciar essa informação e você usa uma dessas estruturas. Quando você está pagando essa disciplina na faculdade, você vai aprender como que você implementa isso. Aqui, eu não vou ensinar como é que você implementa isso, porque na prática a gente acaba não implementando, porque já está implementado em todas as linguagens, praticamente, já existe alguma biblioteca que implementa isso por baixo dos panos. Recomendo, quem tiver curiosidade, procure lá como você implementaria isso. Mas aqui a gente já tem implementado. Então, se a gente quiser uma fila de alguma coisa, a gente pode ir lá e usar a Kiwi. A Kiwi é a implementação da fila. A gente pode ir lá e implementar isso. Então, se você quer uma fila de inteiros, você cria assim, ó, Kiwi, e entre menor que e maior que, você coloca o tipo. Se você quer uma fila de string, você troca para string. De char, você troca para char. Então, você declara ela assim, tá? E ela é uma estrutura de dados e ela tem vários métodos, várias funções. Que funções ela tem? Ela tem um método de push, que você vai lá e coloca... Push, Me ajuda aí, ChatGPT. Push sim. Você vai lá e coloca uma informação, tá? Então, você vai lá e coloca o push. Onde é que esse cara vai entrar? No final da fila, tá? Ele sempre entra no final da fila. Ah, mas eu quero inserir no meio. Não, pena, não tem como, tá? Então, você só insere no final da fila. Então, você insere o 2... Okay. Matheus, pega água ali para mim, por favor. Eu estou em aula, tá? Só um minuto, estou descolando uma aguinha aqui. Obrigado. Ok. Tudo bem. Tá. O microfone também. Então, essa é a maneira como você coloca elementos na fila, beleza? Então, você pode ir lá e chamar o método push e colocar o valor que você quer. Beleza. Como é que eu vejo quem que é o primeiro da fila? Para você saber quem que é o primeiro da fila, você pode ir lá e usar o método .front, tá? Que você vai descobrir quem é o primeiro da fila. O front tem parâmetro? Não. Você só chama o método e ele te diz quem é o primeiro, tá? Então, você também pode usar o front. Então, olhando aqui para esse exemplo, onde eu criei uma fila de inteiros, coloquei esses inteiros aqui, né, nessa ordem. Qual que deveria ser a resposta do front? Alguém se arrisca a dizer? Preferência pessoas que nunca usaram fila na vida. Para a gente ter uma...
Ver se a galera entendeu. Né? Não sei, vamos descobrir aqui. Tá, a resposta deu 1, tá? Então, nesse caso aqui, o primeiro que entrou foi 1. Logo, o primeiro da fila é 1, beleza? E se eu inserir esses caras e aqui no meio eu peguei e removi, como é que eu removeria alguém da fila? Você pode vir aqui e dar um fila.pop. Tá? Então... Obrigado. Nadinho, só para reforçar, o pop em C++ ele não retorna o primeiro valor, ele só elimina o primeiro, Ele né? só elimina. Beleza. Aqui é responsabilidade única. Entendi. Só insere pop só tira. Tá? Ele não retorna. Então, se aqui no meio eu pegasse e removesse um elemento, qual que deveria ser a saída aqui? Eu inseri esses 3, removi o primeiro da fila, inseri esses 2. Alguém se arrisca a dizer? 2, não sei, vamos descobrir. É o 2, tá? E se eu fizesse, sei lá, 3 pop aqui, né? 10 pop, 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 né? E rodasse de novo, né? Ops, porcaria, dei spoiler. Aí é complicado, né? Foi mal, foi no automático, né? Mas se eu inserir 3, remover 3, né? O primeiro da fila seria esse, tá? Então, e se eu pegasse aqui e colocasse esse pop aqui, qual que vocês acham que seria a resposta? Então, inseri o 1, inseri o 2, inseri o 3, removi 2 caras, inseri o 4, inseri o 5, removi outro cara. Qual que seria o primeiro da fila? Alguém se arrisca a dizer? O primeiro da fila também seria o 4, tá? Porque, né, eles estão em ordem, beleza? Aí, se aqui eu pegasse e tivesse dado outro pop, tivesse dado 4 pop, o que vocês acham que ia acontecer? Inseri 3, removi 4. Deixa eu tirar esse pop daqui, tá? Bem, não removam da fila, tá? Quando ela tá vazia, beleza? Por quê? Porque C++ não vai retornar uma exceção, e aí pode bugar o seu código, tá? Então, nas outras linguagens, normalmente retorna uma exceção, e aqui C++ não retorna. Então, garantam que você está dando pop quando existe um elemento lá, certo? Então, o mais safe de todos, assim, se você quiser garantir, como é que eu sei se a fila está vazia ou não? Você pode vir aqui e usar o fila.empty. Ele retorna um booleano se ela está vazia ou não, tá? E aí você vem e dá o retorno, ok? Então, você só remove, né? Você garante se ela está vazia ou não. E aí você consegue remover, beleza? Então, você removeu 3 caras, né? Se ela não estiver vazia, você vai lá e... Tá, se ela não estiver vazia, você vai lá e remove, tá? Porque eu estava removendo se ela estivesse vazia, tá? Então, se ela não estiver vazia, você vai lá e remove ela, beleza? Então, se você não fizer o check, você vai acabar pegando o cara bugado, tá? Boa. Mas nesse caso aqui, ele estava pegando o 5 quando não deveria ser o 5, tá? Eu inseri o 4, o 5, ele estava retornando 5, mas o primeiro era 4, tá? Porque eu estava removendo um cara que não existia e ele acabou removendo o próximo que foi inserido, tá? Pela forma como é implementado por baixo dos panos. Mas garantam que você está removendo o cara que já existe, um cara que existe. Então, se você quer saber se a fila existe ou não, você pode chamar essa função que ela retorna um booleano, true ou false, se ela existe. E se eu quiser saber quantos elementos tem na fila, então você pode ir lá e imprimir quantos elementos tem na fila, que é fila.size, beleza? O ponto size, você descobre quantos elementos tem na fila. Dica da noite. Você tem uma estrutura de dados da STD e você quer saber quantos elementos tem nela e você não sabe como fazer,
99% de chance de ser ponto size, beleza? Ah, mas em Python é ponto length, que pena, aqui é ponto size, sempre. Para string, ponto size. Para map, para o que for, ponto size, beleza? Então, tem 2 elementos e o primeiro da fila é 4. Ok? Então, ponto size funciona aí quase sempre às vezes. Eu não consigo lembrar nenhum caso que não é ponto size. Então, essa é a fila. Todo mundo entendeu como que é uma fila? A gente Não. Aqui a gente... Se vocês quiserem ter curiosidade de como que é implementado, pode ir lá. Mas aqui a gente vai focar mais em utilidade, tá? Que vai ser muito prático do dia a dia. Então, assim que é a fila. Esses são os métodos mais usados. Ah, eu quero saber quem que é o terceiro elemento da fila. Não removi ninguém. Eu inseri o 5. Quero saber qual que é o terceiro elemento da fila. Eu posso chegar aqui e fazer fila 2, né? Que é o terceiro elemento. O que vocês acham? Posso fazer isso? Não compilei. A resposta é não, tá? Você não pode fazer isso. Você só acessa o primeiro da fila. Ah, mas eu quero saber quem é o segundo. Posso? Não de cara, tá? Então, se você quer saber um elemento lá do meio da fila, que não é o primeiro, você não consegue. Por padrão na fila, você não consegue. Porque se você está usando fila, é porque você só consegue saber, você só está interessado em saber o primeiro e colocar os caras no final. É isso, tá? Não, a gente não vai ver como é que é a implementação dela, não. Tá? Tem várias formas de implementar. Eu acho que ela implementa lista encadeada. Lista simplesmente encadeada, eu acho. Pode falar, tá? Quem levantou a mão. Mas dá para olhar o último elemento ou só o primeiro? Não, é só o primeiro. É só o primeiro. Se você está interessado em olhar o último e você quer usar essa coisa, provavelmente não é a fila que você está interessado, tá? Então, é só o primeiro. Você está interessado em... Você usa a fila quando você só está interessado em saber quem é o primeiro da fila e inserir caras no final. Pronto. Tem um ponto back, Samuel? É de quando? Essa é nova para mim, viu? Ah, não brinca. Ixi, tem mesmo, viu? Aparentemente, revelações, tá? Existe o ponto back aí. Existe o ponto back. Eu não sabia que existia o ponto back, tá? Eu não sabia que existia o ponto back. Mas aparentemente você consegue saber dos dois lados, né? Mas normalmente você só usa de um lado, beleza? Você só usa de um lado. Mas eu não sabia que tinha um ponto back. Nunca precisei usar o ponto back também, tá? Alguém mandou um código de temido C. Ah, tá, beleza. Olha só aí, né? Eu nunca precisei do back, nunca usei o back em fila. E se eu precisar disso, eu implemento a minha própria estrutura, tá? Se eu preciso olhar para os dois lados, normalmente eu uso o vector. Com vector você também consegue, com vector não, com uma deck, você também consegue utilizar. Eu falei da deck na aula passada, falei, né? Você também consegue utilizar uma fila, tá? Você também consegue simular uma fila. Porque você usa o pushback, que você insere no final, é que nem o push. Você usa o pop front para remover do início, tá? E aí você tem tanto o back, né, quanto o front de lugares. Além disso, você tem outros, né? Você tem o push front, se você está usando a deck, tá? Você tem o push front. Você consegue olhar os caras no meio, tá? Você consegue olhar os caras cara da sexta posição, você também consegue. Então, quando eu preciso de algo mais robusto, assim, eu uso a deck, tá? Mas, se você está usando uma fila, você quer simular algum comportamento de fila por padrão, eu recomendo usar Kiwi. Um exemplo prático, assim, muito usado, que vocês vão usar dessa aula daqui, ó. Deixa eu ver aqui a aula. Dessa aula daqui para frente, é quando vocês estão fazendo BFS, tá? Quando vocês estão fazendo BFS, fila é muito utilizado. Tanto fila quanto fila de prioridades, beleza? Então, BFS usa muito essas estruturas, né? Tanto a fila quanto a queue quanto a priority queue, que a gente já vai ver. Safe até aqui? Ou não? Alguma dúvida? Beleza, então vamos continuar. Então, beleza. Agora, aprendemos a usar uma fila, né? Ok, beleza.
Vamos dar uma olhada agora em como que é... Ops, marquei ok no cara errado. Como que é a pilha. Como eu falei, a pilha é uma estrutura de dados que ela entra de um lado e sai do mesmo lado. Então, é stack que a gente chama em C++. E funciona do mesmo jeito. Eu vou mostrar agora um exemplo com string, tá? Para vocês terem ideia de como que funciona, né? Então, chamar aqui de pilha. E vamos lá, pilha. Quais são os métodos que a pilha tem? A pilha tem um push também, tá? Então, vou inserir o A. Ops, espera ainda. Deixa eu ver se o Copilot me ajuda. Seria o B, o C, e agora eu quero o D também. Vai, meu filho. Sério, o D também? Obrigado. O D também. Então, inserir esses caras. Como é que eu sei quem está no topo da fila, ou da pilha? Ah, se na pilha era pilha.front, aqui também deve ser front. Não. Aqui é top, tá? Porque é topo da pilha. Então, top é o topo da pilha, front é a frente da pilha, né? Da fila, né? Então, front é para fila, top é para pilha. Então, para você saber quem está no topo da pilha, você usa ponto .top. E aí, que saída vocês acham que vai ter aqui? D, porque foi o último cara que a gente inseriu, beleza? Vamos supor que eu inseri o A ou B. Como é que eu removo da pilha? Da pilha é a mesma coisa, é pop, tá? Remover é igual. Putz, eu inseri o A ou B, removi e inseri o C e o D. Quais vocês acham que vão ser o topo da pilha? Agora. Algum palpite? Seria o A ou B, removi, seria o C e o D. Continua sendo o D, tá? Ele foi o último que foi inserido, então ele vai ser, enquanto ele não for removido, ele vai ser o topo da pilha, beleza? Como é que a gente percorreria todo mundo? Você pode vir aqui e fazer while pilha.empty diferente de false, né? Você pode fazer assim, então enquanto não for vazio, ou você também pode fazer simplesmente assim, ó, nega o início, né? Então, enquanto não for falso, você imprime o topo da pilha e remove, tá? Desse jeito, você vai imprimir todo mundo na ordem que eles aparecem na pilha, né? Na hora que eles sairiam, beleza? Então, pode chegar aqui e ver. Putz, eu inseri o A ou B, aí eu removi um cara e aí inseri o C e o D. Qual que vocês acham que vai ser a saída aqui em ordem, linha por linha? Alguém se arrisca? Não? Ninguém? Tudo bem. Eu vou colocar aqui. DCA. Parece um... Acertaram. Brincadeira, vocês erraram. Era um embaixo do outro. Vocês botaram um separado por vírgula, tá? Errado, né? Tá vendo aqui que é um NDL? No URI tinha dado errado, viu? Brincadeira, mas a ordem é exatamente essa, tá? DCA, porque é em ordem inversa que elas foram inseridas, digamos assim, né? Então, esse é basicamente o comportamento da pilha, tá? E os métodos que vocês têm. O empty, o tamanho, é tudo igual à fila, tá? Tanto o size quanto o empty também é igual à fila. O que muda para saber o topo é top e na fila é front. É a única diferença em termos de método é esse. Na fila é front, na pilha é top. Para inserir, para saber o tamanho, para saber se está vazio, para remover, é tudo igual, tá? Quando na prática que uma pilha é muito usada. Uma pilha é muito usada em DFS, tá? Então, a única diferença, tá, digamos assim, prática na implementação de uma fila para uma pilha, de uma BFS para uma DFS porque na BFS você usa fila. Então, você usa fila, tá? Então, você vem aqui e usa para BFS. E para DFS você usa uma stack, tá? Então, na BFS você usa fila, na DFS você usa pilha. A única diferença, todo o resto, o for é igual, todo o resto é igual, tá? Você consegue mudar de um para o outro simplesmente mudando de fila para pilha. E aí você consegue sair de uma BFS para uma DFS. Ok?
Mas a gente vai aprender melhor isso daí na prática lá na aula de grafos, que são daqui a algumas 3 ou 4 semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né? Daqui a um mês e pouco, mais ou menos. A gente vai ver isso daqui na prática. É um caso de uso bem forte, tá? Então, vocês acabaram de aprender a resolver, a usar fila e pilha. Samuel, tem alguma questão fácil para a gente resolver com fila e pilha lá no URI ou não? A segunda lista de questão já está no ar, tá, pessoal? Quem quiser ir respondendo, já fique à vontade. Ups. Inclusive, alguém já tentou aí, né? E alguém já respondeu bastante. De pilha tem uma muito massa. Descobre aí a de pilha pra gente. É aquela dos dos trilhos, sei lá. Menor da pilha. Tá, tem a Minkiwi, né? Pronto, a gente pode implementar isso daqui, né? Isso daqui é legal. Isso aqui que é entrevista também. Bem legal. O resto. Ah, tá. 0 para cancelar. Beleza, vamos ler essa questão aqui, que eu não tenho ideia do que isso pede, tá? Vamos tentar responder essa questão segundo o nosso monitor maravilhoso. Ela disse que é legal. Seu chefe está ao telefone, nervoso. Isso é um problema, tá? Ele quer que você compute a soma de uma sequência de números que ele vai falar para você ao telefone, para saber o total das vendas em sua mais recente viagem de negócios. Infelizmente, de vez em quando, seu chefe fala números errados para você ao telefone. Felizmente, seu chefe rapidamente percebe que falou um número errado e diz 0, que, como combinado, previamente quer dizer ignore o último número corrente. Tá? Infelizmente, seu chefe pode cometer erros repetidos e diz 0 para cada erro. Tá? Então, por exemplo, seu chefe pode falar ao telefone 1, 2, 3, 5, 4, 0, 0, 7, 0, 0, 6, que significa uma soma total 7. 1, 3, 5, 4, registra tudo, né? 0, 0 ele ignora esses dois. Aí ele fala o 7, 0, 0 ele ignora esses dois. 1, aí ele fala o 6, né? Beleza. Então, legal, né? Legal. A primeira linha da entrada inteiro N, beleza, a gente pode responder essa questão aqui. Todo mundo entendeu o que essa questão pede? Ele vai dar uma sequência de números e sempre que você encontra um 0, você desconsidera o último cara que ele falou. E é exatamente uma pilha, tá? Então, as questões de maratona, elas não dizem use uma pilha, use tal coisa. Ela te dá um problema e você, com o seu conhecimento e com a sua experiência, você decide que estrutura de dados você vai usar. Então, esse problema, ele tem primeiro um inteiro N, que é a quantidade de números inteiros, incluindo zeros, tá? E depois ele diz que números foi dito. Então, vamos lá. A gente tem um inteiro N, a gente vai ler esse N, a gente tem uma stack de inteiros, são os números que ele falou, beleza? E, para todos os números que ele falou, a gente vai ler esse número, tá? Né? Ler esse número e vai fazer o seguinte. Se por acaso o x foi igual a 0, significa que ele errou o último número, beleza? Então, se ele errou o último número, a gente vai e remove esse número, tá? Então, a gente vai dar números.pop. Não foi 0, a gente vai considerar esse número, porque teoricamente esse número é correto, beleza? Então, a gente vai lá e vai colocar esse número na pilha. No final, a gente vai ter a nossa soma total. E soma total é o que ficou de número correto lá, beleza? Então, enquanto os números não tiver vazio, você se incrementa com o cara do topo e remove o cara do topo, tá? Então, se incrementa com o cara do topo, remove o cara do topo. E no final você vai imprimir a soma. Então, vamos lá ver o primeiro exemplo, né?
Primeiro exemplo, a saída deveria ser 0. E a nossa saída deu 0, tá? Segundo exemplo, a saída deveria dar 7. O nosso exemplo também deu 7. Beleza? Então, tem um cheirinho de que tá certo. Então, vamos enviar C++. E vamos enviar. Quem não criou conta no Nets, recomendo criar, tá? É bem legal. Tem umas questões bem legais lá. E tem umas aulas também, tá? Eu coloquei ele na lista de questões. E deu certo. Passou em todos os casos e testes. Então, funcionou essa questão. Uma aplicação aí de pilha pra gente. Muito obrigado, Samuel. Deu bom. Alguma dúvida até então? Podemos continuar? Ok, se não temos nenhuma no números.pop de cima, não precisa checar se a pilha está vazia. Nesse caso, não, porque ele não falou aqui, tá? Mas normalmente ele não tenta remover um cara que não existe, tá? Quando ele faz isso, normalmente ele fala que vai fazer isso. Então, normalmente ele só dá comandos válidos. Então, nesse caso, a gente não precisava checar. Sempre que ele falava 0, é porque tinha um cara que ele falava antes. Então, ele dá só comandos válidos aqui. Mas se você quisesse checar por desencargo de consciência, pode fazer, tá? Nesse caso, não precisou. Algumas questões você vai precisar checar, mas normalmente quando precisa checar, ele avisa que vai precisar checar. Enfim, boremos, né? Se nem sobrou nenhuma dúvida, a gente pode ir lá e tem esse menor da pilha que é bem legal, recomendo darem uma olhada. Eu vou deixar ele de dever de casa, que ele é bem legal, vocês pensarem nele. É só o nome da já ia dizer, ué, a gente tem uma aula de grafos. Tudo bem. Próxima estrutura de dados que a gente vai ver é a fila de prioridades, eu acho, né? Fila de prioridades. Próxima estrutura que a gente vai ver é a fila de prioridades. O que é uma fila de prioridades, tá? É exatamente, priority queue, também conhecida, é exatamente o que o nome diz, é uma fila que tem prioridades. Exemplo prático, fila do banco. Então, na fila do banco, gestante tem mais prioridade do que a gente quer, né? O Zé Manés. Idoso tem mais prioridade. Então, aqui, cada valor tem uma prioridade e eles são rearranjados de acordo com a sua prioridade, tá? Então, como que funciona? Numa fila de prioridades, você coloca elementos lá na fila, tá? Então, você vai lá, insere elementos lá na fila. Vou tentar desenhar aqui. Então, você vai lá, tem uma fila, você coloca elementos lá na fila. E a maneira como eles se arranjam aqui, digamos assim, você pode imaginar como sendo ordenado de ordem por prioridade, tá? Então, fica no final aqui quem tem menos prioridade, tá? E fica aqui no início quem tem mais prioridades. Então, no final tem menos prioridade e no início tem mais prioridade, tá? E essa prioridade aqui eu já explico o que é. Mas fica ordenado em ordem de prioridade. Então, se esse cara aqui tem mais prioridade que o outro, ele está na frente dele, certo? E sempre que você insere alguém, acontece uma magia, digamos assim, por baixo dos panos, e ele já deixa todo mundo ordenado. Todo mundo na ordem que deveria ser, na ordem que, né, deveria. E aí, você remove o cara sempre o que tem maior prioridade. Então, você insere elementos lá, e você sempre olha, você consegue saber quem é o que tem maior prioridade. Quem dá essa sugestão é o Copilot, tá? Não recomendo, por enquanto. Recomendo que vocês aprendam por si só e depois usem, porque é um vício sem fim. É muito útil no mercado de trabalho, mas aqui não é... Para aprender maratona, é legal não usar. Mas é o Copilot do GitHub, sim.
E aqui, assim, você insere elementos lá dentro, eles se rearranjam de quem tem mais prioridade para quem tem menos prioridade, e você consegue olhar, saber quem é o que tem mais prioridade e consegue remover o que tem mais prioridade, tá? Então, por padrão, né, por padrão, quem tem mais prioridade em C++ é o maior elemento. Então, como você declara priority queue de inteiros é assim com int, tá? Mas, então vou mostrar primeiro como inteiro, tá? Então, quais são os métodos? Você pode dar push também, que nem na fila. Push. Então, 1, o 2, 3, 4, o 5. Beleza, né? Então, se for o suficiente. Então, você inseriu 5 caras. Como que você descobre quem é o que tem mais prioridade? É o ponto top, tá? Que nem na pilha lá, digamos assim. Então, é o ponto top. Então, quem tem mais prioridade é o topo, que está lá no topo da fila de prioridades, né? Então, é ponto top, tá? Então, ponto top é o cara que tem mais prioridade. Por padrão, em C++, se você declara desse jeito, o cara que tem mais prioridade é o maior cara. Então, nesse caso aqui, essa resposta deveria ser o quê? 5, tá? Ninguém respondeu, mas a resposta é 5. Então, quem tem mais prioridade ganha. E se, por acaso, eu pego e no início aqui eu insiro o 6, né? Se eu insiro nessa ordem aqui, tá? Se eu insiro 1, depois o 2, depois o 3, depois o... Não, 1, 2, 6, 3, 5, 4, né? Se eu insiro dessa ordem aqui, quem vocês acham que vai estar no topo da fila de prioridades? Palpites? Inserir nessa ordem. Exatamente o 6, tá? E se antes disso eu removo o topo da pilha, quem vocês acham que... Ops. Removo o topo da pilha. Quem vocês acham que vai estar no topo agora? Boa, 5/N. Isso aí tá aprendendo, né? O outro lá não aprendeu, não. Tem um /N aqui, viu? E se ao invés de eu remover esse 1, eu removesse 3 caras? Quem que ganharia? Então eu inseri essa galera e, né? Exatamente o 3/N, tá? Boa. É isso aí. Então é o 3, beleza? Então ele vai manter os caras ordenados do maior para o menor. Ah, mas se eu quisesse do menor para o maior? Tem como? Tem como. Você declara ela desse jeito aqui. Você primeiro passa o tipo, tá? Depois você passa um vector desse tipo. Depois você passa um greater desse tipo. Ah, não tem como fazer mais fácil? Não, se tem eu não sei, tá? Faz exatamente desse jeito aqui. E agora, ao invés dela ser uma fila de prioridade máxima, ela é uma fila de prioridade mínima. Ou seja, ela ordena do menor para o maior. Ou seja, o menor tem mais prioridade. Então, né, se eu insiro esses caras e removo 2 caras, quem que vai estar no topo da pilha? Dessa pilha aqui agora. Eu removi 3, tá? Vou remover 3. Tá. Por que que deu 3? Porque eu não compilei, gente. Você tem que compilar quando você muda o seu código, beleza? Então, se você não compilar, ele não funciona, beleza? Ah, legal, gostei. Bem legal. Mas eu quero saber quem que é o quinto elemento da fila de prioridades. Eu consigo acessar assim? Não, você não consegue acessar assim. Putz, eu quero fazer um for por todos os elementos e imprimir para eu saber a ordem deles. Eu consigo fazer assim um for? For alto x, 2.pq e imprimir o x? Até onde eu, mero mortal, sei, não, tá? Você não consegue fazer isso também, não. Mas, como hoje eu estou descobrindo muitas coisas, vai que existe, né? Tá, não consegue, eu ainda sei essa bodega, né? Não consegue. Então, você não tem como você iterar pelos elementos, né? É mais ou menos de como está implementado por baixo dos panos. Vocês vão aprender mais na frente que ele implementa usando uma árvore rubro-negra, né?
O que é uma árvore rubro-negra? Vocês vão descobrir mais ao longo do curso, ou pelo menos terem uma ideia do que é isso. Mas é uma estrutura de dados de árvores. Alguém levantou a mão, pode dar-lhe. Tem como definir uma função para fila de prioridade? Quero ordenar do meu jeito? Tem sim, tá? Tem sim. Como que faz isso? Eu não sei, brincadeira. Eu vou explicar já um jeito, tá? Tem como acho que você passar aqui um parâmetro de uma função de comparação, mas eu vou explicar de outro jeito, porque normalmente eu não faço assim. Alguém levantou a mão, pode falar, tá? O que significa esse greater passado como parâmetro? Greater é para você usar o comparador de maior ao invés de menor, é uma parada assim, tá? Árvore Flamengo, exatamente. Você está usando, ao invés do comparador padrão, você usa esse comparador aqui. Então, eu acho... cadê a definição desse daqui? A gente pode ir lá e ter certeza, mas é basicamente o comparador, é o cara que diz que compara dois inteiros, tá? Greater de inter. Mas a gente pode ler a documentação dele também, né? Mas, segundo a documentação, means define strict total order even if the built-in é o que operators not. Tá. Menor ou igual, tá? Menor ou igual? Tá, maior. É maior. Tá, é o comparador de maior aqui. O Greater é o de maior. Então é o comparador de maior, beleza? Você tá trocando o comparador. Então, por padrão, ele usa um comparador e agora você está usando outro comparador. Você pode usar outros, tá? Less equals, greater equal, mas normalmente você só usa o greater, tá? Na vida de vocês, a chance de você usar essa ou a padrão, né, que não tem isso, é alta, tá? Vocês provavelmente vão usar um ou outro. Se vocês precisar modificar, é algo muito específico, mas eu mostro aqui uma ideia de como você modifica. Mas se ao invés de inteiro fosse string, você muda string aqui, você muda string aqui e você muda string aqui, tá? Ele compara por ordem alfabética, beleza? Então, se der empate no primeiro, ele desempata no segundo e por aí vai. Mas é assim, né? Ok. Quando que uma fila de prioridades mínima é útil? Mais ou menos desse jeito. Vocês vão usar isso aqui pra caramba nessa aula aqui, ó. Essa aula bem aqui. Na aula de Dijkstra, tá? Na aula de Dijkstra, nada mais é que uma BFS, ao invés de usar uma fila, você usa uma fila de prioridades. Então, aí o código é exatamente igual. Você só troca kiwi por isso daqui. E aí você usa push, pop, top, né? Igualzinho. Mas como é que a gente ir lá, e você pode ir lá e definir o seu tipo, tá? Então, define o seu tipo personalizado, beleza? Que ele tem, sei lá, um nome e uma idade, né? Você vai lá e quer definir o operador, você pode ir lá e sobrescrever o operador do menor que, tá? Você quer ordenar primeiro pela idade e se der empate você quer ordenar pelo nome, beleza? Então você pode ir lá e aí você sobrescreve o operador e aí você pode ir lá e criar a sua fila de prioridades do seu tipo, tá? Então você vai lá e cria do seu tipo, do tipo específico que você colocou. Então você pode ir aqui da pq.push, sei lá, no João 20, Maria 20. Obrigado. Pedro, só tem 20 nessa. 15 e 25, tá? E aí você pode ir lá e imprimir isso daqui, tá? Tanto o nome quanto a idade, né? Você acessa ponto top, e aí no top você tem um elemento desse tipo aqui, tá? Tem um elemento desse tipo. Para não ficar confuso, eu vou fazer o operator, o construtor, tá? Idade. Eu vou fazer o construtor dele, né? Mas só para saber que primeiro é o nome e depois a idade, tá? É o construtor e o operador de menor que. Você pode ir lá e construir o seu operador, seu construtor, do jeito que você quiser. Então você compila e roda, tá? Então, nesse caso, a gente está comparando que a gente está ordenando por idade e depois, se der empate por idade, a gente ordena por nome, tá? Então ele coloca quem é o maior de todos, tá? Lá na frente. Então, o maior de todos
é o Pedro, que tem 25 anos. E se der empate na idade, tá? Se eu viesse aqui e colocasse outros de 25 anos, tá? Se eu viesse aqui e colocasse um Zé da vida, ele desempata por quem vem depois, tá? Pelo nome, tá? Por quem vem primeiro. Então o Zé deu empate e ele veio primeiro. Você pode inserir em qualquer ordem, tá? Então ele ordena mais ou menos desse tipo, desse jeito. Ah, se você quisesse imprimir todo mundo, tá? Putz, quero ir lá e enquanto não for vazio, eu quero imprimir todo mundo, né? Em ordem do maior prioridade para o menor prioridade, beleza? Então você pode ir lá e ver como é que é coordenado, tá? Então primeiro ele ordenou por idade e se deu empate em idade, ele ordena pelo nome, beleza? Ah, mas eu não quero, ao invés de máximo, quero ser de mínimo, tá? Então você faz a mesma coisa. Você bota lá o vector do seu tipo e um greater do seu tipo, né? Só que eu acho que se você faz isso, você pega e faz esse jeito. Eu acho que você tem que sobrescrever o operador de maior que também, tá? Porque você não sobrescreveu o operador de maior que. Aqui, a gente só sobrescreveu o operador de menor que. Para o greater funcionar, a gente tem que sobrescrever o operador de maior que também. E aí isso aqui já funciona. Por que que não mudou nada? Porque a gente começou a comparar do maior para o menor, mas a gente disse que o maior era, né, desse jeito. Por que que eu não recomendo vocês fazerem assim, tá? Para inverter. Se você quer mudar a ordem, você deixa aqui o menor que, tá? E você só muda na lógica dessa função aqui, beleza? Então, ao invés de você vir, quando você declara o seu tipo, e bota vector e greater, eu recomendo que vocês só venham e mudem aqui, tá? Então, você muda aqui para maior e muda aqui para maior, tá? Então, você inverte. Se você quer inverter, você vai lá e inverte aqui na sua lógica, beleza? E aí, ao invés de ser 0, 25, blá, 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 é o contrário, tá? Então, vocês viram que está na ordem invertida. Então, você vai lá e define a ordem que você quer aqui dentro dessa função, tá? Então, aí dentro você coloca a ordem que você quiser. Você tem acesso tanto ao cara atual, tá? O cara atual é a idade, quanto o outro cara, tá? Então, aí você vai lá e decide, beleza? Eu acho que essa pergunta ficou deprecada, né? Dado que eu acabei de explicar. Não sei se ficou respondida, tá? A função comparada já vem junto com o tipo criado? Não, você tem que criar o tipo e criar o comparador, tá? Quando você cria o seu tipo, você também tem que criar o comparador, beleza? Porque o computador não sabe o que é maior que quem, né? O que deveria vir antes de quem, tá? Fez sentido ou não fez sentido? Beleza. Mas para o Carlos Daniel que perguntou, não sei se fez sentido, né? Fala para nós. Speak with me, my friend. Tá, não falou nada, eu vou assumir que fez sentido, né? Se não fez sentido, pode falar, tá? Que eu explico melhor. Não sei se eu entendi sua pergunta direito. Para ainda, se não for remover nenhum elemento, é melhor usar essa priority para a função de comparação, a usar um sort com vector. Tá, se você quer só ordenar, tá? Se você só quer ordenar e você quer saber se é melhor usar a priority queue ou o sort. O sort é melhor, tá? Em termos de performance, do que a priority queue. Então, usa sort. O sort tem suas coisas boas. Quanto mais específico for o negócio, para aquele problema, normalmente mais performático ele é. Então, como o objetivo do sort é só ordenar, ele é mais performático do que a priority queue, que é ordenar e manter ordenado, dado que você insere e remove, tá? Então, ambos são n log n. Ah, eu não falei da complexidade, tá? Nossa, vacilo. Então, complexidade. Qual que é a complexidade de fazer as operações? Tanto fila quanto pilha, todas as operações que vocês fazem, todas são odd 1, tá? Com exceto fila ou pilha, né? Ponto clear, que eu acho que não é odd 1, acho que é odd n. Tá? Mas só o clear que eu me recordo. Mas todas elas são odd 1. Então, inserir, remover, adicionar um cara, checar um cara, blá, 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 é tudo constante, tá? É no negócio mais eficiente que existe no mundo. Então, em fila e pilha é tudo constante as operações.
Em fila de prioridades, você tem um negócio que você está inserindo caras, você está removendo caras, e a todo momento eles ficam ordenados. Para acontecer essa ordenação, não existe magia, tá? Por baixo dos panos acontece um monte de operação. A linguagem de programação, ela só omite essa implementação para a gente. Mas tem um custo associado a isso. E qual que é o custo? Todas essas operações, tá? Todas essas operações, pq.push, tá? Isso aqui é log de n, tá? É logaritmo. Então, o que indica? O que é log de n? Indica que se você tiver 1024 elementos na sua fila de prioridades, isso daqui equivale a 10 operações, tá? Se você tiver 2048, isso daqui equivale a 11 operações. Se você tiver, enfim, vocês entenderam, tá? Então, de acordo com a quantidade de elementos aumenta, a quantidade de operações não aumenta tanto, tá? A quantidade de operações não aumenta tanto. Ah, mas eu não tenho 2.000 elementos. Não, eu tenho 3.000. Mais ou menos 3.000 aqui. Quantas operações isso daqui vai acontecer? Mais ou menos 11 ou 12, né? Assim, fica no intermediário. Não necessariamente é essa quantidade, tá? Mas é nessa ordem aí, tá? É isso daí próximo disso. Então, a função logarítmica, né? A função aí de inserir um elemento logaritmo, ela cresce mais ou menos assim, ó. Então, à medida que, né? Isso aqui é mais ou menos assim, tá? Então, isso aqui é o n, a quantidade de elementos que você tem na sua estrutura de dados, e esse daqui é a quantidade, o tempo, digamos assim, tá? Seria mais ou menos o tempo, não necessariamente o tempo, né? Mas a complexidade, né? Quão ruim seu programa fica à medida que você cresce o n. Então, quando você cresce o n, ele começa a não ficar tão ruim à medida que ele vai crescendo, tá? Ele não piora tanto, né? Quando você cresce muito. Então, log n é muito bom, tá? É uma complexidade muito boa para você fazer uma operação. Ela é pior do que O de 1? Ela é pior do que O de 1, mas ela é logo melhor do que as outras, tá? Ela é melhor do que várias outras. Ah, isso é para o push, tá? Tanto para o pop também, para você inserir é log n, para você remover é log n, para você checar um cara do topo é O de 1, tá? Você checar o cara lá do topo. Para você pegar o size, tá? pq.size. Pegar o tamanho dele. Ela também é O de 1, tá? Para você checar se está vazia é O de 1, e eu acho que todo o resto é O de 1, tá? Só para inserir e remover, que é log de n. Então, se você tem um código que você insere n elementos e remove n elementos, ele é um código que é n log n, tá? Porque para cada elemento você gasta log. Então, no final fica n vezes log de n, tá? Você insere e remove n vezes. É um código muito bom, porém tem um custo, tá? É um pouco mais lento do que, sei lá, alguma outra coisa, né? Sei lá, do que uma fila e do que uma pilha normal, né? Fez sentido até então? Tá todo mundo craque? Beleza, então essa é a fila de prioridades, beleza? Então, a gente já falou dessas três, né? Agora falta uma reca ainda, né? Meu Jesus amado. Tem uma questão que, se duvidar, é a primeira da lista. Não. Não. Qual que é aquela de adivinhar a estrutura de dados, Simão? Aqui. Tem uma questão que você tem que descobrir se ela é uma stack, se ela é uma queue, se ela é uma priority queue, se é impossível você dizer ou se você não sabe dizer. Se ela é impossível dizer qual que é uma dessas, ou se você não sabe dizer com certeza, porque pode ser tanto uma quanto outra, tá? Que aí, o que ele faz? Ele diz o quê? Como que é a entrada, né? Ah, tá. Ele vai lá e diz, você tem uma estrutura de dados. Do tipo 1, você tem várias operações, tá? Operação do tipo 1, você coloca um elemento na estrutura de dados. Operação do tipo 2, você retira um elemento da estrutura de dados, beleza? Então, você insere e você remove. E aí, ele vai dizendo aqui, ó, tem 6 operações. Primeiro, ele insere 1, depois ele insere 2, depois ele insere o 3, depois ele remove, e quando ele remove, a saída deu 1,
ele remove a saída D2 e ele remove a saída D3. Então, a estrutura de dados é uma fila, tá? E aí ele vai e descreve todas as operações que ele fez, tá? O que ele inseriu e quando ele remove, qual foi a saída. E ele pede para você tentar dizer se é uma fila, se você não consegue dizer, se é impossível ser qualquer uma dessas, tá? Não é nenhuma dessas. Se é uma pilha ou se é uma priority queue, tá? Então, essa questão é muito legal. E com o conhecimento que vocês têm até aqui, vocês devem ser hábil a responder essa questão, desde que você pense um pouquinho, tá? Vocês têm que pensar um pouquinho para responder elas. Mas eu vou deixar ela como dever de casa. E a gente discute terça. Então, vou continuar aqui as nossas questões. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não? Tudo bem. O próximo que a gente vai ver é o set, tá? Não está nessa ordem aqui, não. O próximo que a gente vai ver é o set. O set, a tradução literal de set é conjunto. É a mesma ideia do conjunto de matemática que a gente tem. Como que funciona o set? Ele é relativamente parecido com a priority queue, tá? Relativamente parecido. Ele é uma estrutura de dados onde você insere elementos, tá? Nela. Você insere elementos nela e os elementos eles são rearranjados em ordem do menos prioridade para quem tem mais prioridade. Também, igual a fila de prioridades. Qual que é a diferença do set para priority queue? No set, os elementos não têm repetição, tá? Então, ele não tem nenhum elemento repetido. Ah, eu coloquei aqui, ó. Então, você tem aqui o set, tá? Entre conjunto, né? Então, eu vou inserir o 1, 2, o 3, o 4 e o 5, né? Nem eu inseri lá na fila de prioridade, né? Sei lá, eu vou inserir aqui em ordens aleatórias só para mostrar para vocês. Inseri nessa ordem aqui, tá? Se você vai lá e quer remover, e você quer lá enfim, né? E imprimir eles do último para o primeiro, você consegue, tá? Eu já tem uma diferença na sintaxe, mas eu já mostro como que é. E ele é igual à fila de prioridades, tá? Só que ele tá aqui, tá do menor para o maior, beleza? Então, ele mantém os elementos ordenados, você pode inserir, você pode remover, e ele continua ordenado. Só que ele não tem repetição. Ou seja, se você inserir o mesmo cara 10 vezes, quantas vezes você quiser, ele só vai aparecer na sua vez uma vez, tá? Então, ele não tem repetição. Se você insere um cara que já está lá, ele não faz nada, tá? Qual que é as partes boas? Ele tem algumas diferenças, tá? Ele não tem os métodos que tem lá na priority queue de ponto push, ponto back, ponto top, essas coisas. Quais são os métodos dele? O insert, para você inserir um elemento, tá? Você consegue saber, você consegue, diferente da fila de prioridade, você consegue percorrer os elementos em ordem, tá? Então, você consegue ir lá e percorrer de um por um, eles imprimir eles, tá? Você consegue fazer um for pelo conjunto e imprimir os elementos. Então, a resposta vai ser exatamente essa, tá? Você consegue remover um cara específico. Então, putz, eu fui lá, inseri todos esses elementos, imprimi eles, e agora eu quero ir lá e remover o 1. Eu posso ir lá e dar um erase no 1, tá? Eu faço isso. Qual que é a saída que vocês acham que vai ter aqui? Eu fui lá, inseri o 1 4 vezes, inseri o 2, inseri o 5, inseri o 3, inseri o 4. Qual que é a saída que vocês acham que vai ter aqui? Alguém se arrisca a dizer? Lembrando que ele não mantém elementos repetidos e ele mantém os elementos ordenados. Então, nesse exemplo aqui, a saída vai ser... Putz, grila, vou comentar aqui, tá? A saída vai ser 2, 3, 4, 5, beleza? Ah, mas eu inseri ele um monte de vezes. Que pena, tá? Ele só contou uma e quando você removeu ele, ele saiu, tá? Se eu chego aqui e removo o 10, pode ir lá e remover o 10, tá? Mas não vai acontecer nada porque ele não estava lá. Então, vai mudar merda nenhuma. Então, você pode ir lá e remover um cara que não existe
mas o que vai acontecer é que ele não vai ser removido na prática, porque ele não existe, né? Então, você ir lá e pode remover, beleza? E outras coisas legais, além de inserir, remover, manter ordenado e ir lá e iterar pelos caras, você consegue fazer com 7. Você também consegue saber se um cara tá lá, tá? Então, você pode ir lá, ó, e inserir todos esses elementos aí, e eu vou ficar brincando aqui, tá? While true, eu vou int x, número, vou ler o número, e vou checar, tá? E eu posso ir lá e checar se esse elemento tá ou não. Então, eu posso dar um conjunto ponto .find nesse cara, e se eu dar um conjunto ponto .find nesse cara, ele me retorna um ponteiro para a posição, digamos assim, que esse elemento tá lá. Então, se por acaso ele for diferente do end, o número tá, senão o número não está. Então, eu consigo saber se ele é diferente do end ou não, para saber se ele tá ou não tá. Esse é um jeito que você pode fazer de checar se o número está no seu conjunto ou não. Então, o número 1 tá, o 2 também tá, o 3 tá, o 4 tá, o 5 tá, o 6 não tá, tá? O 6 também tá. O 6 tá? O 6 não está, tá? Porque a mensagem ficou ruim. Então, o 6 não tá, o 7 não, o 8 não e o 9 não, beleza? Você pode fazer isso, tá? O count ele não retorna se true ou false, tá? Ele retorna a quantidade de vezes que ele aparece. Você também pode fazer de outro jeito, tá? Você pode ir lá e contar quantas vezes esse cara aparece, tá? Tem esse outro método ponto .count. Então, se a quantidade for 1, é porque tá. Se a quantidade for 0, é porque não tá. Beleza? Então, você pode usar o count também, que é muito análogo. Então, 1 tá, o 2 tá, o 3, o 4, o 5. O 6 não tá e o 7 não tá. Ah, mas e se o count for 2? Ele retorna o inteiro, tá? Que é quantas vezes ele aparece. Se o count for 2, eu posso checar isso? Por exemplo, eu inseri o 1 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, o count do 1 é 4? Será que o count do 1 é 4 ou não, né? Compilar. Eu vou imprimir aqui o count daquele número, tá? Número.count. Vocês acham que o count do 1 vai ser quanto aqui? Maria. O count do 1 é 1, tá? Porque ele ou é 0 ou é 1. Ele é no máximo uma vez, tá? Então, o 7 é 0, porque não tá. O 0 é 0 e todo o resto que tá é 1, tá? É exatamente a quantidade de vezes que ele aparece lá no conjunto. Esse daqui, ele é o 7, certo? Então, você consegue saber quantas vezes, se um cara tá ou não, você consegue inserir, você consegue remover e eles continuam ordenados, beleza? Qual que é a complexidade desses métodos, tá? Então, o insert, ele é log de n, tá? O count ele é O de log de n vezes a quantidade de vezes que ele aparece, tá? Que é a quantidade de vezes que ele aparece. Pelo menos, né? Ele é log de n. Na pior das hipóteses, vezes o quê? Então, o que acontece? Como é só 0, 1, isso aqui é sempre log de n, tá? Então, é sempre log de n, tá? Find retorna um bool? Não, find retorna um iterator, tá? Ele retorna um ponteiro. Então, o find aqui é AutoX find. Se você for lá e ver qual que é o tipo do find, o find ele é um iterator. Como já é que cria um iterator sem ser auto, meu Jesus amado? Esse. É um tipo meio maluco, tá? Eu recomendo usar o auto. Find set cpp reference. Retorna um tipo meio doido. Ele retorna um tipo mais ou menos assim. Ele retorna um tipo mais ou menos assim, eu acho, tá? É doidão o tipo que ele retorna. Mas, para você pegar o tipo, sabe que é um ponteiro, tá? É um const iterator, é isso daqui que ele retorna. Parada assim. Mas aí eu recomendo vocês usarem o auto, tá?
Então, é muito comum vocês fazerem isso, tá? Então, Alt e T, se você vai lá, o que você pode fazer? Você pode ir lá e imprimir o cara. Então, você dê um find nele e você imprime ele. Como ele é um ponteiro, vocês vão estudar lá em C++, para você acessar o conteúdo de um ponteiro, você imprime, bota asterisco e T. Em algum momento você vai aprender isso lá na universidade, quando você estiver mexendo com ponteiros. Mas isso é um ponteiro, tá? E é assim que eu acesso o conteúdo do ponteiro, tá? Então, se você procura um, ele está lá. O 2 é o 2, o 3, por aí vai, entendeu? Ah, o 7. 7 vocês percebem que é sempre o 5, porque ele aponta para o final do vetor, tá? Que também é uma cópia lá. Então, se o cara não tá, ele retorna sempre o final. Beleza? E se eu não colocasse o asterisco, você pode imprimir? Você pode imprimir, mas vai ser um valor meio doidão. Você nem pode imprimir. Já achei isso. Mas ele vai imprimir o endereço de memória do negócio, tá? Nem tem como imprimir. Então, você tem que colocar o asterisco, beleza? Para você imprimir. O que você pode fazer com esse ponteiro? Você pode dar um iter mais, tá? Como ele é um iterador, ele tem um ponteiro para o próximo e para o anterior, tá? Então, você pode dar um iter mais. O que isso significa? Significa que, se você está num elemento, tá? Então, eu vim aqui e pesquisei pelo 1. E eu dou um iter e imprimo esse cara, ele vai para qual? Qual que vocês acham que ele vai imprimir? Ele vai lá para o 2, tá? Que ele vai para o próximo. E se eu quisesse ir lá mais 2, tá? Ao invés de mais 1. Tem esse operador mais igual? Nem vocês aprenderam lá na aula de coisa? Tá, não tem esse operador mais igual. Então, se você quisesse pular 2 caras, você tinha que ir lá e pular ele 2 vezes, tá? Pula um, depois pula outro. Se eu quisesse pular 5 vezes, pula 5 vezes. Só que, se você quer pular N vezes, você saiba que o custo é N, tá? Então, toma cuidado quando você faz esse mais várias vezes. Então, se você quer pular 2 vezes, então, 2 vezes depois do 1 é o 3, do 2 é o 4, e por aí vai. Só que vocês percebam que se o cara não tá, é sempre o último, tá? Então, assim como existe o menos também, tá? Então, você consegue ir para frente e para trás com esse ponteiro, beleza? Então, se você está lá no 3, no 3 você volta para o 2, né? Tem tanto mais quanto menos com esse ponteiro aqui. Você acessa o conteúdo dele com esse. E aí, o check, quando você usa o find, para você checar se esse cara tá ou não, você usa iter ser diferente do conjunto.end, tá? Da sua variável .end. Então, se ele é igual, é porque você não está no vetor, tá? Não existe, tá? E aí você pode ir lá e dar um continue para você skipar esse cara, tá? Então, esse seria um jeito de você voltar para o anterior, caso exista. Putz, vou testar aqui se o número 1 tem. Então, o anterior do 1 é o 5. Porque eu estou indo para o anterior. Aí é fogo, né? Porque não existe anterior, tá? É complicated aqui, olha só. Mas beleza, o anterior do 4 é o 3, por aí vai, né? O anterior do 5 é o 4, mas do 7 não existe, tá? Porque o 7 não está no array, certo? Então, que outras coisas existem? Você consegue saber qual que é, além do end, você consegue saber qual que é o primeiro, tá? Então, você consegue fazer o begin. Então, você pode ir lá e fazer o check. Então, ou se ele é o end, ou se ele é o primeiro, você não pode voltar, tá? Porque se é o último, se ele não existe, ou se ele é o primeiro, você consegue ir lá e voltar, sabe? O end, ele é um operador para o primeiro cara depois do último, tá? É o primeiro cara depois do último, digamos assim, é meio estranho, tá? Esse end. Mas esse cara é para saber se você está no final do array, tá? Não se ele é o último elemento. Como é que você sabe se você é o maior de todos ou não? Aí você tem que checar se o mais, ele é o end, beleza? Então, por exemplo, se eu rodo 2, tem anterior, mas o 1 não tem o anterior, tá? Não tem o anterior, né? Ou não existe, né? Então, você tem tanto begin, quanto end, quanto find. Além disso, você consegue fazer umas coisas interessantes, tá? O end é igual ao begin? Não, não é. Begin, ele aponta para o primeiro cara de fato do array. O end, ele aponta para o primeiro depois do último, tá? Que é o primeiro cara vazio, a primeira posição vazia. O end aponta para o primeiro depois do último. Menos que eu esteja errado, né? Vamos descobrir aqui.
Ó, o end, botaram até uma figurinha, tá? O end é esse cara aqui, tá? Então, ele vai daqui para cá, o begin é o primeiro, o end é o primeiro depois do último. E por coincidência, ele tem o mesmo valor. Quando você acessa o asterisco, o mesmo valor do último, mas não faça assim, tá? Não use isso. Ah, aqui eu usei um hora aqui, tá? Ou um ou outro, tá? E o end é o primeiro depois do último. Essa imagem ajuda a entender tanto o begin quanto o end, beleza? Então, com isso, vocês aprenderam a usar o set, ok? Alguma dúvida no set? Como essa daqui é uma estrutura de dados que mantém os caras ordenados, ela tem um outro detalhe, tá? Que, além disso, você consegue fazer isso daqui, ó. Você consegue ir lá e Alt T. Você consegue fazer busca binária nesse array, porque é um array ordenado, digamos assim. Então, você consegue fazer tanto lower bound, quanto upper bound, quanto outras coisas do tipo, tá? O que seria um lower bound? Seria o primeiro elemento maior ou igual que ele no array, tá? Como está um array ordenado, você consegue fazer isso. Então, vamos inserir outros caras, beleza? Vamos inserir outros caras. Vamos inserir um. Vai ficar mais fácil visualizar, eu vou inserir em ordem, tá? Mas vocês já entenderam que como é que funciona, né? Então, eu vou inserir o 3, o 5 e o 10, né? Então, você pode ir lá e imprimir o primeiro cara maior ou igual que esse cara, beleza? Então, se você tá lá e descobre qual que é o primeiro cara maior ou igual que o 2, a resposta é... Qual que é a resposta? Qual que é o primeiro cara maior ou igual que o 2? Tem um erase também, tá? Tem um erase também. O primeiro cara maior ou igual que o 2 é o 3. Qual que é o primeiro cara maior ou igual que o 3? É o 3 também. E o primeiro cara maior ou igual que o 4? É o 5. O primeiro cara maior ou igual que o 5? É o 5. Qual que é o primeiro cara maior ou igual que o 6? É o 10. Por aí vai, tá? Ah, e o primeiro cara maior ou igual que o 11? Não existe, tá? O cara maior ou igual que o 11 não existe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e if it igual a end, não existe, tá? Else você imprime. Então, toma cuidado, tá? Porque esse cara pode não existir se você usa o lower bound. Então, lower bound é uma função que implementa busca binária, que procura o primeiro cara menor ou igual. Eu falo dela, vou falar dela na próxima aula, que é a aula de busca binária, tá? Então, você pode ir lá e, mais uma vez, né? O primeiro cara maior ou igual que o 7 é o 10, o 8 é o 10, o 9 é o 10, o 10 é o próprio 10, mas o 11 não existe, tá? Do 11 para frente não existe nenhum cara maior ou igual que ele. Então, olhem sempre o end. Vocês viram que a gente imprimiu o end na última vez e apareceu o 4 do nada. Porque provavelmente depois da memória, tá? Essa posição aqui tinha um cara lá no lixo da memória e ele era um 4 por coincidência, tá? Por algum motivo. Mas não confiem, tá? Não acessem um cara sem antes checar se ele é igual ao end. Então você também consegue fazer esse tipo de coisa, mas beleza, né? Alguma dúvida no set? Não vai dar pra gente ver tudo hoje, tá? Eu vou falar sobre o unordered rapidamente. Então, do set, além do set, então tem a opção de você remover. Então, não tem a opção de menor complexidade de remover o primeiro ou o último. Você quer remover o primeiro ou o último, ela também é log. Quer dizer, não, para você remover o primeiro ou o último, não, tá? O insert ele é log n, tá? O erase ele é log n. Tem, ela é log sempre, tá? Ela é log sempre. Ela é log sempre. Mas se você quiser, você pode fazer tanto um erase no cara, tá? No X, quanto você pegar o IT e fazer um erase no IT, tá? No iterador. Então você também pode ir lá e dar um conjunto, você pesquisou o cara, e você pode ir lá e remover ele, tá? Conjunto. Então, se ele existe, você vai lá, imprime e remove ele, por exemplo. Imprimir e quero remover, logo depois que eu imprimi ele, né? Por algum motivo.
Então você pode ir lá e passar o IT também, tá? O iterador. Então, você pode remover passando tanto o valor quanto o operador. Ou quanto o iterador, tá? Então, por exemplo, o primeiro cara maior ou igual que o 5. É o próprio 5. Só que eu peguei e removi ele. Se eu pego e procuro qual que é o primeiro cara maior que o 5 de novo, ele retornou 10. Porque como eu tinha, como era o 5 e eu removi ele, agora é o 10, tá? Se eu pesquisar de novo, não existe, tá? É a mesma coisa para os outros, tá? O primeiro maior ou igual que 1 é 1. Só que eu removi o 1. Então, se eu procuro o primeiro maior ou igual que 1, vai ser o 3 agora. E eu removo o 3. Se eu precisar de novo, não existe, porque não tem mais ninguém no array. Eu já removi todo mundo. Então, para qualquer valor vai dar não existe. Então, você pode remover tanto quanto com um cara, com o número que você quer, com o valor que você quer, quanto com o iterador dele. E assim a gente finaliza 7. Alguma dúvida no 7? Vai ser aprofundado depois? O que vai ser aprofundado depois? O uso de iteradores, tá? O uso de iteradores, sim, a gente usa ao redor da vida, tá? Mas ele é basicamente um ponteiro, tá? Ele é um ponteiro que vai te retornar. E aí você consegue andar tanto para frente quanto para trás, tá? Dando mais ou menos. Então, quando ele retorna um ponteiro, você consegue ir tanto mais quanto menos. O end está parecendo que retorna o tamanho. Não, ele não retorna o tamanho. Para retornar o tamanho é ponto .size, beleza? Por coincidência, tinha um 4 lá. Não necessariamente tinha 4 caras. O end, quando não existe, ele retorna um iterador lá para o final. E se você tentar acessar, você vai pegar o lixo da memória. E o que tiver aqui, né, de lixo na memória vai ser, né? Porque não existe vazio, tá? Não existe vazio na memória. Existe alguns bits zeros ou uns. E aí ele vai fazer o cache e vai fazer um cache para um cara aleatório, tá? Digamos assim. É lixo. Mas a gente vai ter também alguns outros. Eu vou passar rapidamente pelos próximos 3 caras. Quais são? Unordered set. Tá? Qual que é a diferença do set para o unordered set? A diferença é uma só. No set, ele mantém os caras ordenados. No unordered set, ele não mantém os caras ordenados. Ele mantém os caras aleatórios, tá? É bagunçado, não existe uma ordem lógica. Então, do set para o unordered set, você não tem uma ordem lógica. Todos os métodos são os mesmos, tá? Com exceção de, se os caras não estão ordenados, você não pode fazer lower bound. Então, não existe lower bound no set. Não existe lower bound no set, tá? Então, você consegue ir lá e checar se o cara tá lá, mas todos os outros métodos existem, find, insert, erase, todos os outros existem, mas não existe lower bound, tá? E ele faz exatamente a mesma coisa que o set faz. A diferença é, ele não mantém os caras ordenados. Então, se você não tem, se a ordem não é importante para você, você só quer saber se o cara tá, se o cara não tá, inserir e remover, ou coisas do tipo, a ordem não importa, então você usa o unordered, tá? Então, o 1 tá, o 2 não existe, o 3 tá, o 4, o 5 tá, o 6 não existe e por aí vai, tá? O 7 não existe, o 10 tá e tal, né? Então, faz a mesma coisa. O unordered e ser um unordered faz a mesma coisa. Qual que é a utilidade de usar um unordered? Ao invés de você ser log de n, isso daqui fica constante, tá? Vira O de 1. Então, você faz essas operações em O de 1, amortizado, tá? Eu não sei qual que é a notação amortizada. Então, isso aqui é O de 1, na verdade, em tempo esperado, tá? Não é amortizado, não. É tempo esperado O de 1. Como que ele funciona por baixo dos panos? Ele pega o seu valor, gera um hash e acessa essa posição na memória. Então, você até consegue inserir esses caras, tá? E percorrer esses caras com o iterador, tá? Alto x, 2 pontos do conjunto, né? Imprimir esse cara. Você até consegue ir lá e percorrer esse negócio, né? Só que vocês vão ver
A ordem desse negócio é meio bagunçada, tá? 10, 5, 3, 1. Parece que foi ao contrário, tá? Mas não necessariamente, né? Não necessariamente é assim. Então, a ordem dele é meio zoada, tá? Ela é meio zoada. Tá parecendo que é na ordem que foi inserido, mas não é não, tá? Na ordem que foi inserido, não. Ela é uma ordem aleatória aí, beleza? É uma ordem aleatória. Qual que é a utilidade? Ele é mais rápido, tá? Então, ele é mais rápido que o 7. Então, ele é um pouco mais eficiente, só que ele não mantém a ordem. Beleza? Tem um outro cara. Qual que é o outro cara? Existe o multi-set. Qual que é a diferença do multi-set para o 7? Como o nome já disse, ele consegue guardar vários valores. Ou seja, aqui tem repetição, tá? Então, ele é igual ao 7, só que tem repetição. Então, se você inserir um várias vezes, ele vai estar lá o 1 várias vezes, beleza? Se você inserir um, né, pá, várias vezes ele está lá exatamente a quantidade de vezes que você inseriu. E ele mantém ordenado, beleza? Então, você consegue fazer exatamente o que o 7 faz, só que ele permite repetição. O 7 não permite, o multiset permite. Todos os outros métodos são iguais. Todos. Você consegue fazer busca binária. Você consegue ir lá imprimir o count, tá? Então, você pode ir lá imprimir o count do 1. Então, nesse exemplo aqui, qual que vocês acham que vai ser o count do 1? O count do 1, nesse caso aqui, é 2, 3, 4. É 4, tá? Foi o primeiro cara que ele imprimiu. 4 do 1, o count do 1 é 4, porque ele aparece 4 vezes. Cuidado quando vocês fizerem count em multiset, tá? Porque o count no multiset, eu acho que ele é... A complexidade dele não é log de n, tá? Ela é O da quantidade de elementos. N mais a quantidade de elementos, tá? Então, se o cara aparece 1000 vezes, vai demorar 1000 operações para você calcular, tá? Então, cuidado quando vocês multiset TP reference. Então, a complexidade dele é log de n mais a quantidade de elementos encontrada, tá? Então, é log de n aqui, o log na quantidade de elementos, mais a linear na quantidade de caras que tem. Então, se aparece 1 milhão de caras, é log de n mais 1 milhão, beleza? Então, se não se repete muito, não é um problema. Mas se os números se repetem pra caramba, é um problema, tá? Então, alguma dúvida entre set, multiset e order, set, multiset e unordered set? Ou não? Tu sabe por quê? Linear na quantidade? Porque a implementação é assim. Ele implementa uma árvore de busca binária e quando ele acha o cara, ele sai indo para a esquerda enquanto aquele cara é igual. Dica. Tanto nos 3 caras que eu falei, você não consegue acessar. Putz, eu quero saber qual que é o quinto elemento. Quarto elemento. Você não consegue fazer isso. Ah, eu quero saber quantos elementos menores que um outro existe. Você também não consegue fazer isso, tá? O unordered controla a repetição? Controla. O unordered só existe um, tá? É no máximo 1. O unordered é no máximo 1. O multiset que pode ter repetição, tá? O unordered é só porque a ordem não importa, tá? Então, é sem ordem. Tanto é que o nome é unordered, né? Então, eu acho que é por isso, tá? O nome. Então, esses são os 3 caras. Multiset, não faz mais sentido fazer lower bound e upper bound. Para contar, como é que você faria upper bound e lower bound? Eu entendi o que você quer fazer. Você quer fazer conjunto upper bound menos lower bound, é isso? Para contar? Não dá para fazer isso. Por quê? Porque isso funciona no vector ou nas outras estruturas de dados, porque os elementos eles estão em sequência, tá? Eles estão em sequência na memória. Então, se você subtrai o operador menos o outro, como eles estão em sequência na memória, vai dar exatamente a quantidade de posições que tem entre eles, tá? Só que no set e nas outras estruturas e no multiset, os elementos não estão em ordem na memória física, tá? Eles estão, na memória física, eles estão espalhados por aí. Então, um ponteiro está num lugar, um outro ponteiro está em outro lugar, e por aí vai, tá? Ele tem um link para onde está o próximo e para onde está o anterior.
mas ele não consegue saber, não estão fisicamente arranjados na memória em ordem, tá? A gente tem a impressão que eles estão ordenados, mas na memória física eles estão espalhados lá, tá? A gente vê visualmente ordenado, mas eles estão espalhados. Então, quando você faz um menos o outro, o cálculo do ponteiro, ele está fazendo um cálculo na memória RAM. Então, ele faz o cálculo da posição e aquilo dali não funciona, tá? Esse operador de menos não funciona para 7. Então, você não consegue fazer isso. Por isso que no 7 e no ordered set, no 7, no multiset e nem no unordered, você consegue saber a posição de um cara, tá? Putz, eu quero saber se procurei um cara, eu quero saber se ele é o quinto elemento, é o sexto, você não consegue, tá? Como é que você faz a mesma coisa que o set faz e você também consegue saber a posição? Um ordered set, tá? Um ordered set você consegue, mas isso daqui é mais complicado explicar ele, porque ele precisa que inclua outras bibliotecas, tá? A biblioteca é outra. Uma distância que tem uma função que recebe distância, ou uma distância que recebe 2 ponteiros. Não conheço, mas não deve funcionar não, tá? Sim, se funciona, a complexidade é ruim. Parâmetros. O iterador para o primeiro, o iterador para o último. Retorna. Tá, você descobre quantos elementos você precisa para ir do primeiro até o último, né? E a complexidade disso é linear, tá? Então, é a mesma merda. Vai ser O da quantidade de elementos. Você sair do primeiro até o último. A menos que ele atenda isso daqui, que provavelmente é constante. Que esse cara aqui deve ser o do map, tá? Ou do set, desculpa, do vector. Provavelmente esse cara é o do vector, e aí esse cara deve ser constante para vector, tá? Mas para os outros ele é O da quantidade de elementos. Existe o ordered set, tá? Quem tiver curiosidade de ver o ordered set implementado, você pode olhar esse blog do Codeforces, está em inglês e ele explica como é. Você tem que fazer um include numas paradas aqui, você inclui uns 3 caras e você tem que fazer esse template doidão e aí você tem uns métodos que você faz. Existe um insert, você pode procurar tanto pela ordem quanto pela chave, tá? Então, tanto pela chave, que é o que a gente procura, quanto pela ordem. Quero acessar o primeiro, o segundo, o terceiro, você consegue fazer isso, tá? Só que ele é mais lento. Ele é lento, mas você consegue fazer. Quem tiver curiosidade, fica aí a dica, tá? Mas eu não vou falar dele hoje, não. Nossa aula está acabando o tempo, beleza? E aí, como eu entrei atrasado, eu quero ouvir de vocês. Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre o map, que não deu para falar? Tá? Então, hoje a gente falou sobre set, unordered set e multiset, né? Até aqui a gente falou. Ficou falando a gente falar de map, unordered map e possivelmente multimap, né? Que é a mesma merda do multiset, né? Eu posso mostrar rapidão, tá? Eu vou falar aqui 5 minutinhos desses 2 caras. E esse cara aqui eu só mandei o link para vocês, vou ficar devendo. Mas a diferença dos 3 caras aqui para multimap, para esses outros 3 caras, é que no set você só existe chave, tá? Dado uma chave, é só isso que você tem. O outro não, é um negócio chamado chave-valor, tá? Então, para cada chave, você tem um valor associado. No set, o valor da chave é a própria chave, tá? Aqui não. Aqui você pode ter, se você quer, por exemplo, salvar a idade de um cara, você pode fazer um map onde a chave é uma string e o valor dela é um int, tá? Então, para uma chave, você tem um valor, beleza? E os métodos são muito parecidos. Você tem uma idade do João é 28, a idade da Maria é 19, e aí você acessa estilo, você acessa rei, tá? Se eu já usei o ordered em alguma maratona, na maratona de programação SBC, não usei. Normalmente, quando eu preciso, eu codo na mão, faço uma segtree lá e faço as implementações. Mas eu já usei alguma maratona online, tá? Eu já usei isso online no Codeforces, eu usei nos treinos, mas nunca usei durante uma prova oficial, eu diria, tá? Então, nos treinos eu já usei, na maratona oficial, não.
que eu nunca precisei, provavelmente, né? Se eu precisei, eu não me toquei que eu precisei e vacilei, né? Olha só, cara, temos alguém entrando. Beleza? Então, é chave e valor, tá? Você tem uma chave, dado uma chave, você tem um valor. Mesma coisa, o map não permite repetição de chave, tá? O valor pode ser repetido, tá? Você pode chegar aqui e dizer que outra pessoa também tem 20 anos, beleza? Não tem problema, mas a chave não repete. Ah, mas se eu quiser chegar aqui e botar idade do João é 21. Caramba, o maluco tá me ouvindo, velho. Só pode. O que acontece é que você atualizou esse valor, tá? Você atualizou o valor. Só isso. A idade do João vai ser 21, beleza? Dado uma chave, você tem um valor. Esse rolê pode substituir SegTree para as coisas mais básicas, sim, tá? Ele faz o que as coisas mais básicas faz de uma SegTree, mas só para alguns casos, tá? Não existe ele não substitui a carry de soma, até onde eu sei. Isso, o valor do João é a idade dele, tá? Então, o valor que a gente está guardando é um inteiro, tá? Então, o primeiro cara aqui é a chave, é como a gente identifica um cara, e o segundo é o valor. Que valor ele está guardando, tá? Então, é chave e valor. E a chave pode ser de qualquer tipo, e o valor pode ser de qualquer tipo também, tá? Pode ser aqui, eu posso guardar um array, tá? Um vector de string, por exemplo, né? Posso guardar. Mas, enfim, é mais ou menos assim, beleza? Existem os outros métodos, tá? Existe o método erase, tá? Você pode vir aqui, idade.erase João. Você pode ir lá e mandar remover. E aí, você pode ir lá e imprimir também, tá? A idade.count de João, para saber quantas vezes ele aparece. Então, eu vou imprimir tanto antes quanto depois, tá? Pra vocês verem. Então, primeiro ele imprimiu a idade do João, que era 21. Depois ele imprimiu o count, que era 1, que só existe 1. E depois ele imprimiu que só é 0, depois que a gente remover. Então, existe o count. Você também consegue fazer o lower bound, tá? Você também consegue fazer lower bound. Como é que funcionaria o lower bound aqui no map, tá? Lower bound, por exemplo, no Eduardo. Imprimiu o forest primeiro, porcaria. Imprimiu o forest o second, tá? Então você também, que nem no set, você pode fazer lower bound, beleza? Quem vocês acham que se eu fizer um lower bound no Eduardo, qual que vai ser a resposta? Alguém arrisca dizer? A complexidade do map é igual à complexidade do set, tá? É log para acesso, remoção, tá? É log de n para inserir e remover e acessar, tá? É log para inserir, remover e acessar. O unordered map, que também existe, é O de 1 do mesmo jeito, tá? É igualzinho, as complexidades se mantêm. As complexidades é a mesma entre set e map. A diferença é um só é chave e o outro é chave e valor, beleza? Alguém se arrisca a dizer qual que seria a resposta aqui? Para lower bound Eduardo? Como eu falei, o map ele mantém ordenado pela chave, tá? Então, isso daqui ordenado é ordem lexicográfica, tá? Então, primeiro é João, tá? Depois é Maria, depois é Pedro, tá? Então, é mais ou menos essa ordem que tá lá. Tanto é que a gente pode ir lá e percorrer isso daqui para mostrar para vocês, tá? Alto, x, 2 pontos, idade e imprimir, tá? Isso daí para vocês verem que é mais ou menos essa ordem. Ele mantém ordenado pela chave. João, Maria e Pedro. Eduardo viria mais ou menos aonde nessa lista? Se a gente inserisse Eduardo, ele ficaria aqui, antes do João. Então, o primeiro cara que vem igual ou depois do Eduardo é o João, tá? Então, se a gente ir lá imprimir isso daqui, ele deu que não existe. Porque eu usei find, tá?
Agora eu tenho minhas dúvidas se dá para usar o lower bound, mas eu acho que dá. Então, o lower bound é para dar João, por favor, nunca te pedi nada. Ele deu Maria. Eu não sei ordenar mais, não. Lower bound. ABCDE. What the hell? O que aconteceu aqui, meu Jesus amado? Igual a Indy? Não. Que loucura, viu? Que loucura. Agora eu estou preocupado, tá? Se dá para fazer lower bound no map. Mas deveria, tá? Deixa eu ler a documentação aqui para ver se eu não errei alguma coisa. Primeiro cara, maior ou igual. Deveria ser João. A, B, C, D, E, F, G. What the hell? Diabos não é João. Diabos não é João. Ah, claro que não é João. A gente removeu o João. Ah, entendeu? Que a gente removeu, cara. Como a gente removeu o João, o próximo depois era a Maria, tá? Ah, eu não tô louco ainda não. Eu não tô louco ainda não. Olha aí, galera. Meu Jesus amado. Calma, foi tudo calculado aqui. É para mostrar para vocês, né, que pô, não tô maluco. Tô maluco. Então, o Eduardo viria, né? Viria depois. O primeiro cara maior igual que Eduardo seria João. Se eu pesquisasse aqui por Mário, por exemplo, o primeiro cara maior ou igual que Mário deveria ser Pedro, tá? Por quê, né? Porque Maria vem antes, tá? E se fosse Maria, o primeiro cara maior ou igual que Maria é a própria Maria, tá? Então veio Maria, beleza? Então você também consegue fazer busca binária, né, lower bound no map, tá? E o comportamento tanto do map quanto do set é o mesmo, tanto para multiset, multimap, unordered e etc. No unordered map, você pode vir aqui e calcular o unordered, a ordem deles ficariam bagunçadas, tá? Então não dá para usar isso daqui e a ordem deles ficaria bagunçada. Mas em compensação ganharia em performance, sabe? Então fica Pedro, Maria e João, tá numa ordem meio estranha aqui, Pedro, Maria e João, nenhuma ordem, né, lógica, porque fica bagunçado, tá? Mas as complexidades são as mesmas, tanto para set para map. A diferença do set para o map é que um é chave, o outro é chave e valor, beleza? Alguma dúvida, pessoal, até então? Eu sei que ficou meio corrido esse finalzinho do map, a gente pode falar de map mais na próxima aula, se não ficou 100% fixo, se não fez muito sentido. Como eu já passei do tempo, eu não vou extrapolar muito. Eu vou mandar a lista só por precaução aqui. Para vocês. Tá fechado, mas segura um minuto que eu vou abrir ela aqui. Ah, pá, 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 pá. Ah, ele não existe? Tô aceitando a resposta sim, cara. Que isso? Acho que é esse daqui, né? Preenche o formulário, tá? Mandem aí a sua resposta. Mas de qualquer forma, eu tô salvando aqui numa extensão. Então eu tenho uma chamada de vocês e quanto tempo vocês ficaram na chamada pela extensão, tá? Mas responda o formulário só por via das dúvidas. Vou encerrar a gravação.